Boa noite, turma da Leitura Compartilhada, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre dos Mestres, de Augusto Cury, capítulo 4, o tema de hoje, o homem saudável. Agora retornemos ao nosso congresso de psiquiatria e imaginemos Cristo proferindo as mesmas palavras. É o último dia do congresso. O mais proeminente catedrático discursa na mais interessante conferência sobre depressão. O auditório está cheio, a plateia está atenta. O conferencista termina sua palestra e inicia o debate sobre o assunto abordado. De repente, um homem, sem qualquer aparência especial, que não usava terno e gravata, pega o microfone e, com uma intrigante ousadia, brada com voz estridente que possui os segredos de como fazer o ser humano plenamente alegre, satisfeito e feliz. Como os psiquiatras, os psicoterapeutas e os cientistas das neurociências reagiriam diante dessas palavras? Antes de começarmos a avaliar o impacto que elas causariam, precisamos tecer algumas considerações sobre os atuais estágios da psiquiatria e da psicologia. O tema do congresso são os vários tipos de depressão. Muitas vezes a depressão é considerada o último estágio da dor humana. Nesses casos, é mais intensa do que a dor da fome. Uma pessoa faminta ainda preserva o instinto de viver e por isso até revira o lixo para sobreviver, enquanto pessoas deprimidas podem, mesmo diante de uma mesa farta, não ter apetite nem desejo de viver. A dor emocional da depressão é às vezes tão intensa e dramática que não há palavras para descrevê-la. Frequentemente, só compreende a dimensão da dor da depressão quem já passou por ela. Além do humor deprimido, as doenças depressivas têm uma rica sintomatologia. São acompanhadas de ansiedade, desmotivação, baixa autoestima, isolamento social, insônia, apetite alterado, diminuído ou aumentado, fadiga excessiva, libido alterada, ideias de suicídio, etc. Precisamos considerar que no estágio atual de desenvolvimento da psiquiatria e da psicologia, transtornos da doença depressiva, precisamos considerar que no estágio atual de desenvolvimento da psiquiatria e da psicologia, tratamos da doença depressiva, mas não temos muitos recursos para prevenir a depressão. Tratamos da pessoa doente, deprimida, mas sabemos pouco sobre como preservar a pessoa sadia, prevenir o primeiro episódio depressivo. A psiquiatria e a psicologia clínica tratam com relativa eficiência os transtornos depressivos, obsessivos, a síndrome do pânico, mas não são capazes de trazer de volta a alegria, o sentido existencial, o prazer de viver. Não sabem como promover a saúde do ser humano total, como torná-lo um investidor em sabedoria, como desenvolver as funções mais importantes da inteligência. Prevenir os episódios depressivos e reciclar as influências genéticas para o humor deprimido através do desenvolvimento da arte de pensar, do gerenciamento. Não sabem como promover a saúde do ser humano total, como torná-lo um investidor em sabedoria, como desenvolver as funções mais importantes da inteligência. Prevenir os episódios depressivos e reciclar as influências genéticas para o humor deprimido através do desenvolvimento da arte de pensar, do gerenciamento dos pensamentos negativos, da capacidade de trabalhar os estímulos estressantes, ainda é um sonho no atual estágio da psiquiatria. Do mesmo modo, expandir a capacidade de sentir prazer diante dos pequenos estímulos da rotina diária, aprender a se interiorizar e viver uma vida plenamente tranquila na turbulência escola da existência também parece um sonho no atual estágio da psicologia. Tema: o discurso de Cristo abalaria a psiquiatria e a psicologia. Então imaginemos Cristo no atual estágio da psiquiatria e psicologia, participando daquele congresso científico.
De repente ele se levanta e afirma que se alguém crer nele, se viver o tipo de vida que ele propõe, do seu interior jorrará um prazer inesgotável, fluirá rio de satisfação plena, capaz de irrigar toda a sua trajetória de vida. Certamente, todos os presentes naquele congresso ficariam chocados com tais pensamentos. Todos ficariam se perguntando como esse homem teve a coragem de afirmar que possui o segredo de como fazer fluir do âmago da mente humana um sentido existencial pleno. Que pensamentos são esses? Como é possível alcançar tal experiência de prazer? Suas palavras causariam um grande escândalo, provocando protestos de muitos e, ao mesmo tempo, profunda admiração em alguns. Ele não seria condenado à morte como na sua época, pois as sociedades modernas se democratizaram. Mas se insistisse nessa ideia, seria expulso daquele evento, ou seria taxado de paciente psiquiátrico. Mas como alguém pode ser criticado por dizer palavras tão ousadas e impensáveis e ao mesmo tempo ser intelectualmente lúcido, emocionalmente tranquilo, capaz de entender os sentimentos humanos mais profundos e de superar as ditaduras da inteligência? Cristo, de fato, é um mistério. Em algumas ocasiões, Cristo proferia pensamentos totalmente incomuns, que eram cercados de enigmas, fugindo completamente à imaginação humana. Embora ele tocasse na necessidade íntima da satisfação do ser humano, suas palavras eram surpreendentes, inesperadas. Se o investigarmos criteriosamente, constataremos que, ao contrário do que muitos pensam, seu desejo não era produzir regras morais, ideias religiosas, corrente filosófica, mas transformar a natureza humana, introduzi-la numa esfera de prazer e sentido existencial. Provavelmente, nunca ninguém discursou com tanta eloquência sobre essas necessidades fundamentais do ser humano. Cristo era audacioso, sabia que suas palavras abalariam a inteligência da sua época e, por certo, das gerações seguintes, mas ainda assim não se intimidava, pois era fiel ao seu pensamento. Falava com segurança e determinação aquilo que estava dentro de si mesmo, ainda que deixasse muitas pessoas confusas diante das suas palavras ou corresse risco de morte. Se essas palavras fossem ditas na atualidade, alguns psiquiatras ficariam tão perturbados ao ouvi-las que talvez comentassem entre si: quem é esse que proclama tais ideias? Estamos na era dos antidepressivos que atuam no metabolismo da serotonina e de outros neurotransmissores. Só conseguimos atuar na miséria do paciente psiquicamente doente, não sabemos fazer dele um ser mais contemplativo, solidário e feliz. Como pode alguém ter a pretensão de propor uma vida emocional e intelectual intensamente rica e plena de qualidade? Outros talvez comentassem: se não sabemos como estancar as nossas angústias, as nossas crises existenciais, como pode alguém propor um prazer pleno, incessante, que jorra no interior das pessoas? Cristo, de fato, disse palavras inatingíveis no atual estágio da ciência. Suas metas em relação ao prazer e ao sentido existencial são tão elevadas que representam um sonho ainda não sonhado pela psiquiatria e pela psicologia do século XXI. Suas propostas são muito atraentes e vão ao encontro das necessidades mais íntimas da espécie humana, que, apesar de possuir o espetáculo da construção de pensamentos, é tão desencontrada, submete-se a tantas doenças psíquicas, tem dificuldade de contemplar o belo e viver um prazer estável. Crer ou não crer nas palavras de Cristo é uma questão pessoal, íntima, pois seus pensamentos fogem à investigação científica, extrapolam a esfera dos fenômenos observáveis. As ideias e as intenções de Cristo
ao mesmo tempo que representam uma belíssima poesia que qualquer ser humano gostaria de recitar, abalam a maneira como compreendemos a vida. Ele não apenas chocou profundamente a cultura da sua época, como se estivesse vivido nos dias de hoje, também perturbaria a ciência e a cultura moderna. Assim é. Boa reflexão. Gratidão. Feliz domingo.